Boa noite. Boa noite. Uma onda gelada atinge o sul e o sudeste do país. Em São Paulo, a polícia investiga se 2 mortes durante a madrugada foram causadas pelo frio. No Pantanal, a umidade contribui com o combate às queimadas. Satélites da NASA mostram que o desmatamento está por trás de mais da metade dos incêndios florestais na Amazônia. E uma auditoria constata que o governo não gastou no ano passado nem 20% do dinheiro destinado a programas de preservação do meio ambiente. Milhares de brasileiros voltam a enfrentar filas para receber o auxílio emergencial do governo. As iniciativas que preparam os estudantes para as provas do Enem. Os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. E no automobilismo, uma corrida para reforçar o caixa do combate à pandemia da Covid-19. Tudo isso no Jornal Nacional, em meio minuto. A maior onda de frio registrada este ano derrubou as temperaturas neste sábado, principalmente no sul do país. A neve não voltou a cair, mas a geada manteve a paisagem branquinha e congelou os turistas também. Os primeiros raios de sol em São Joaquim, na Serra Catarinense, não foram suficientes para derreter os vestígios da madrugada gelada. Nos vales da cidade, em dias frios como hoje, a temperatura costuma ficar ainda mais baixa. Aí uma fina camada de gelo se acumula sobre a vegetação, deixando tudo assim branquinho. Os efeitos do frio logo aparecem se ficar muito tempo por aqui. A gente sente na pele esse frio todo. Aqui até eu acho que meu cílio chegou a acumular um pouquinho de gelo também. Uma paisagem daquelas, mas que frustrou quem estava na esperança de que voltasse a nevar. Na verdade, eu queria ver a neve, né? Uma sensação muito gostosa. A gente veio atrás disso, veio atrás da neve também. A neve não veio, mas está valendo apenas mesmo assim. As temperaturas mais baixas do dia em Santa Catarina foram registradas em Urupema e em Bom Jardim da Serra. 6,6 graus negativos. O pé quase não dá para sentir. Até a ovelhinha precisou de um reforço para se aquecer. Estou achando maravilhoso esse clima aqui. É uma experiência nova para mim. No Rio Grande do Sul, nada de neve hoje também. Mas teve geada e temperaturas abaixo de zero em 11 cidades. Vacaria, na Serra, marcou a mínima de 4,5 graus negativos, com sensação de menos 11. Em Cambará do Sul, os campos ficaram cobertos de gelo. No Paraná, quem registrou neve na quinta-feira, voltou a caçar belas paisagens. Moacir pulou cedo da cama. Sempre gostei do frio. Então, toda vez que amanhece o dia, que eu vejo a notícia, que eu sempre estou ligado aí nas previsões do tempo, eu saio à procura de geada, porque para mim é uma coisa fantástica, né? Já seu Ademar nem dormiu. Preocupado com o gelo na plantação de morangos, ficou de olho no radar meteorológico e aplicou uma cortina de fumaça que protegeu as frutas. Ela diminui a saída do calor das plantas. Então assim a gente consegue proteger a cultura. A mínima no estado foi em General Carneiro, 5,7 abaixo de zero. Os flocos finos que caíram na noite passada em Curitiba duraram pouco e parecem ter sido a despedida da neve na região sul do país. A polícia de São Paulo investiga a morte de 2 sem-teto na madrugada mais fria do ano. O frio dói mais na pele de quem fica ao relento. Diante da noite mais gelada do ano na cidade de São Paulo, dormir assim foi mais difícil. A temperatura passou um pouco dos 8 graus e aumentou ainda mais a sensação incômoda. Uma mulher que dormia em uma barraca na Praça da Sé, no centro da cidade, foi encontrada morta. Ela ainda não foi identificada. Esse é um dos pontos que mais reúnem pessoas em situação de rua. Vai molhando, a barraca encharca de água, o prazo não consegue segurar, chega uma hora. Esses dias mesmo ela acordou, nossa barraca estava cheia de água também. Um senhor que também dormia na rua passou mal e foi socorrido por policiais militares. Chegando aqui, a gente percebeu que a pessoa estava pálida, com frio, cobriu, já tomou um café quentinho, já recuperou. Em que pese as pessoas trazerem alimentação, trazerem cobertor, ainda não é o suficiente.
Ali perto, na região da 25 de março, o famoso centro de comércio popular, um homem de 39 anos morreu. Ele também vivia na rua. Fazia 4 dias que ele passava as noites ao lado de Alexandra. Ela contou que o homem estava debilitado e com muito frio. Ele estava passando mal. A polícia de São Paulo registrou os 2 casos como mortes suspeitas e investiga o que aconteceu. Um dos grandes desafios da maior cidade do país é conseguir abrigar tanta gente que não tem teto. São mais de 24 mil pessoas em situação de rua, segundo o último censo feito pela prefeitura. O município tem 101 centros de acolhida que ficam mais cheios em dias mais frios. Quando os termômetros chegam a 13 graus, a prefeitura faz a operação Baixas Temperaturas em busca de pessoas que estão na rua. Só nessa madrugada, 150 pessoas foram acolhidas e 82 recusaram o serviço. A fragilidade é tanta que até para entrar num desses abrigos tem quem precise de apoio. É doído, né, velho? Quem mora na rua sofre. A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de atenção. Por causa do volume de chuva que caiu desde ontem, 16 sirenes tocaram em 10 comunidades que ficam em áreas de risco. Um carro caiu dentro de um canal. Hoje, a temperatura máxima não passou dos 18 graus. A frente fria deixou o mar agitado. Na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, a ressaca destruiu parte do calçadão. A previsão é de que as ondas cheguem a 3 metros de altura. Moradores de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, registraram o momento exato em que uma casa desabou hoje à tarde. Um grupo que estava na rua se afastou quando percebeu que a estrutura estava se movimentando. O imóvel passava por reformas e estava vazio. O desabamento atingiu 2 casas vizinhas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Mauá informou que vai apurar os motivos do desabamento. A frente fria ajudou as equipes que atuam no combate aos incêndios que se espalham pelo Pantanal. Mas as queimadas ainda provocam estragos em Mato Grosso. O sobrevoo feito pelo Corpo de Bombeiros mostra que o fogo continua no Pantanal, em Mato Grosso. Mas a massa de ar polar que baixou as temperaturas também trouxe umidade para a região, reduzindo as chamas. Essa alta umidade reduz um pouco a intensidade dos focos de calor e as equipes então estão aproveitando para fazer a extinção daqueles pontos em que a equipe tem acesso. O IBAMA e o Preve Fogo atualizaram a estimativa de destruição no Pantanal. Os incêndios atingiram uma área de 1.905.000 hectares de janeiro até hoje, 281% a mais em relação ao mesmo período em 2019. Isso equivale a 7 vezes mais que o tamanho das cidades do Rio e São Paulo juntas. O gado precisando ser retirado do Pantanal, onde possa sofrer menos impacto. O drama é maior para salvar animais. Muitos estão morrendo. Essa anta foi resgatada já bastante debilitada. O jabuti estava numa área em chamas e foi levado para um lago. Essa onça pintada foi encontrada com as 4 patas queimadas. Ela foi transferida para um instituto especializado em Goiás. Ela já se alimentou, coisa que ela não fazia desde quando ela foi resgatada. Moradores das cidades também estão sofrendo diretamente com as queimadas. A frente fria, que fez a temperatura despencar no centro-oeste, mudou a direção do vento de norte para sul, trazendo a fumaça das queimadas no Pantanal para a região metropolitana de Cuiabá. Segundo esse engenheiro químico, o ar, nessas condições, se torna um veneno para o corpo. Você tem hoje o monóxido de carbono, que é o CO, você tem dioxinas e furanos, todos esses componentes, em contato com o nosso organismo, podem gerar problemas pulmonares, cardíacos e, inclusive, problemas com relação a doenças do sangue. Enquanto a gente não tem a chuva, mesmo que nós não tivéssemos a questão da Covid, nós aconselharíamos a todos os moradores dessas regiões a utilização de máscaras. E a temperatura já volta a subir em Mato Grosso. Quem conta pra gente é a Anne Lotterman. Boa noite.
Oi, Fachel, boa noite para você, para Ana Luísa, boa noite a todos. Eu vou começar hoje falando do frio, porque o frio continua, mas sem neve e com uma área de geada menor nesse domingo, do norte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, até o sul do Paraná. Temperaturas devem ficar negativas em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, com -1 grau, Bom Jardim da Serra, com -2 graus e em Urupema, Santa Catarina, -4 graus. Com temperaturas tão baixas, por que não neva? Porque o céu está claro e sem nuvem. Para nevar, tem que ter nuvem carregada e com temperatura negativa da nuvem até o solo. Já para gear, o céu precisa estar limpo, com pouco vento e a umidade só no solo. Essa umidade, assim que toca a superfície, congela. A massa de ar frio que derrubou as temperaturas até o norte também secou o tempo por onde ela passou e agora ela já está indo embora para o mar. Por isso a umidade fica bem baixa em toda essa área mais escura do mapa, desde o Rio Grande do Sul, grande parte do centro-oeste até o interior do nordeste. Depois dos 24 graus hoje em Cuiabá, amanhã já sobe e chega aos 33 graus a temperatura. Na segunda-feira, aos 38 e na quarta-feira, aos 40 graus. Tempo firme e seco em Campo Grande, onde o calor já ensaia a voltar também, com máxima de 25 graus. Goiânia e Porto Velho, 30 graus, Palmas, 35 e Teresina, 37 graus. Agora, Anne, no Sudeste, a chuva ainda preocupa? Olha, Fachel, a chuva deve apertar mais no Espírito Santo e também no sul da Bahia, até o Recôncavo Baiano. Volumes chegando aos 20 milímetros, tanto em Vitória como em Salvador. O domingo será com o céu encoberto e sem sol em toda essa área azul aqui do mapa. Em verde escuro, pancadas que podem ser fortes e chuva passageira com sol nessa área em verde claro. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Já em Boa Vista, 31 graus. Belo Horizonte hoje teve a tarde mais fria do ano. Amanhã a máxima chega aos 19 graus. João Pessoa, 29 e Fortaleza, 31 graus. Em São Paulo, esse está sendo o fim de semana mais frio do ano. E até quarta-feira, as mínimas ficam na casa dos 7 graus. Ao longo da tarde, a temperatura também não sobe muito e amanhã a máxima não passa dos 18 graus. No Rio de Janeiro, hoje também foi a tarde mais fria do ano e só volta a esquentar na quinta-feira. Até lá, madrugadas continuam bem geladas e a máxima não deve passar dos 24 graus na quarta-feira. Amanhã, domingo, mínima de 12 e máxima de 21 graus. É isso, Fachel. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você também. Muito obrigado. Boa noite. A derrubada da Mata Atlântica nos 6 primeiros meses de 2020 já é maior do que em todo o ano passado. O barulho da destruição antecede o flagrante. Parou. Desliga. Esse corte ilegal de árvores foi numa área de preservação em Santa Helena, interior do Paraná. A polícia prendeu 2 pessoas. O desmatamento da Mata Atlântica no primeiro semestre de 2020 já é maior que em todo o ano passado. São mais de 12 mil hectares, o equivalente a 3 parques da Tijuca, no Rio. Podemos perceber aqui o desmate com o uso de fogo e toda a sua área de preservação permanente destruída. O Paraná é o estado que mais desmatou Mata Atlântica no sul e o terceiro do país, atrás da Bahia e de Minas Gerais. Nossa equipe acompanhou a Polícia Ambiental durante uma fiscalização na região metropolitana de Curitiba. Vamos deslocar até a sede da fazenda para averiguar a situação. Nós estamos ao lado de uma área de preservação ambiental. A mata deveria chegar até aqui, a 30 metros do rio. Mas cada vez que a área é limpa para o plantio, as árvores são arrancadas para ter espaço para a plantação. Com o tempo, o pessoal vem arrancando os campos e vão entrando na área de preservação ambiental, que é o que está acontecendo aqui. O proprietário da área vai ser multado em R$5 mil. Em 6 meses, o Paraná aplicou quase R$16 milhões em multas por causa do desmatamento. Para chegar até esses locais, a polícia se baseia em imagens de satélite analisadas pelo MAP Biomas, uma organização que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia.
Até mesmo áreas pequenas de desmatamento são flagradas pelas imagens em alta resolução. Agora a gente consegue ver todo tipo de desmatamento e consegue gerar uma prova consistente com a imagem de antes e com a imagem de depois, que vai ter muito valor em juízo. O nosso objetivo é qualificar para garantir que quem desmata ilegalmente não tenha mais essa sensação de impunidade. No país, só restam 12% da floresta de Mata Atlântica original preservada. Segundo a Polícia Ambiental, o corte ilegal é principalmente para a agricultura e para construções imobiliárias em áreas próximas às cidades. A floresta está sendo observada, né? Isso é de grande avalia em relação à fiscalização ambiental. A NASA, a Agência Espacial Americana, criou um novo sistema para monitorar os incêndios na Amazônia e constatou que a maioria das queimadas tem origem no desmatamento. O novo sistema de monitoramento é o primeiro capaz de determinar com precisão a causa de cada foco de incêndio. Os cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, recebem imagens da Amazônia em alta resolução, enviadas por 2 satélites em tempo real. Para determinar a causa dos incêndios, os cientistas cruzam dados sobre duração, intensidade, a área em chamas e a quantidade de focos em cada queimada. Analisando os incêndios deste ano, eles concluíram que 54% dos focos foram em áreas de desmatamento. Nessa animação, as áreas desmatadas estão em preto, as queimadas em vermelho. Acompanhando a progressão dos incêndios durante o período da seca, que começou em maio, é possível ver que a maioria coincide com o avanço do desmatamento. A situação é mais grave no estado do Pará, principalmente ao longo da rodovia BR-163. O sudeste do estado do Amazonas e parte do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, também estão entre as áreas mais atingidas. O chefe do Laboratório de Ciências da Biosfera da NASA, responsável pelo programa, Douglas Morton, explica que os incêndios de desmatamento são fáceis de detectar. São características típicas de um evento de desmatamento totalmente diferente do que os outros. Por exemplo, queimando uma pilha de madeira, começa com uma grande queimada, super intensa, que gera mais energia do que os outros tipos de queimadas na região. Também, aquela pilha de madeira vai queimar nos próximos 2, 3, 7 dias no mesmo lugar. E é o único tipo de queimada no mundo que não anda, fica sempre no mesmo lugar. A diretora do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, Anne Alencar, diz que os incêndios espontâneos são muito raros na região. O fogo natural ele é muito raro, então pode-se dizer que 100% dos incêndios são causados pelo ser humano. O grande número de focos de fogo, ele realmente está bem associado ao aumento da taxa de desmatamento desde o ano passado. As pessoas simplesmente estão sentindo que podem desmatar e podem colocar fogo sem pedir licença, sem medo de serem punidos. Não é provável que vamos chegar até um dia sem queimadas totalmente na região amazônica. Mas é claro, neste momento, que a quantidade de novas queimadas acontecendo é uma situação importante. As queimadas representam um grande perigo pelos ecossistemas intactos na região. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente e também a assessoria do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, mas não tivemos resposta. Uma auditoria concluiu que o Ministério do Meio Ambiente deixou de usar a maior parte do dinheiro destinado a programas que tratam de mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. Os dados estão no relatório anual da Controladoria Geral da União e se referem ao orçamento do ano passado. Os auditores constataram que o Ministério do Meio Ambiente não fez planejamento estratégico, não usou quase nada do orçamento. Eles analisaram a aplicação dos recursos nas áreas essenciais da política ambiental no país.
Dos mais de 10 milhões de reais para o programa que trata das mudanças climáticas, o Ministério usou 13%. Dos 3 milhões destinados à conservação e uso sustentável da biodiversidade, 14%. E dos 6,5 milhões para a qualidade ambiental, que envolve a agenda ambiental urbana, tema prioritário do ministro Ricardo Salles, usou 6%. Por fim, os auditores disseram que não tiveram como avaliar se os resultados da gestão foram satisfatórios ou não, porque o Ministério do Meio Ambiente não tinha uma política de estratégia, nem metas. É uma postura de desconstrução da política ambiental, de desconstrução da governança de políticas públicas nesse setor, que foi instalada desde o início do governo Bolsonaro. Esse governo entra desconstruindo tudo e não trouxe as políticas públicas que eles pretendiam fazer. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que o relatório da CGU reconhece e destaca que o Ministério alterou seu planejamento estratégico, sua estrutura e suas prioridades orçamentárias, com prioridade para recursos destinados aos programas de qualidade ambiental urbana, resíduos sólidos, saneamento e qualidade do ar. Nós não conseguimos contato com o Ministério do Meio Ambiente para falar sobre as críticas da especialista. Um vazamento na barragem de Jati, no sul do Ceará, obrigou 2.000 pessoas a saírem de casa. Por medida de segurança, os moradores foram deslocados para alojamentos e casas de parentes durante a noite de ontem e madrugada de hoje. O vazamento aconteceu em uma tubulação do sistema. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele já foi contido e ninguém ficou ferido. Em 3 dias, a construtora responsável pelos serviços deve dizer se as famílias poderão ou não voltar para casa em segurança. O estado americano da Califórnia pediu ajuda internacional para apagar os incêndios florestais fora de controle. São mais de 500 focos de norte a sul do estado. Um deles está entre os 5 maiores incêndios já registrados na Califórnia e já consumiu uma área de vegetação equivalente à cidade de São Paulo. Centenas de construções já foram destruídas e outras milhares estão ameaçadas. Quase 200.000 moradores receberam ordem de retirada. O governador da Califórnia admitiu que faltam equipamentos para os mais de 12.000 bombeiros que trabalham no combate às chamas e pediu ajuda à Austrália e ao Canadá. Em Goiás, um urso está no meio de uma disputa judicial. O urso Robinho está no zoológico de Goiânia desde que nasceu há 17 anos. Durante todo esse tempo, viveu num espaço de 300 metros quadrados. Nas redes sociais, Robinho ganhou destaque, mas não foi pela fofura. Os visitantes perceberam que ele estava acuado, cabisbaixo e com sinais de estresse. O Fórum Animal recebeu uma demanda da sociedade de Goiânia, informando que o urso Robinho encontrava-se em más condições de saúde, com problemas de expressão comportamental, o que foi constatado por diversas visitas feitas ao local. A ONG entrou na justiça e pediu a transferência para um lugar maior e com temperatura amena, porque o Robinho é um animal de regiões onde a temperatura chega a menos 30 graus. Já aqui em Goiânia, o ano inteiro faz um calorão danado. A justiça decidiu pela transferência do bicho para um santuário no interior de São Paulo, numa área de 2.000 metros quadrados, com piscina de água corrente e cercado de montanhas e temperatura bem mais amena, 11 graus. A Prefeitura de Goiânia recorreu e conseguiu uma liminar para suspender temporariamente a transferência de Robinho. O zoológico nega que o bicho viva em más condições e, nesta semana, transferiu o urso para este outro ambiente, agora com 640 metros quadrados. Nós temos uma equipe multidisciplinar que, além de ter amor a esses animais, tem um critério técnico muito grande para manter tanto o conforto físico e mental desses animais. Tudo que o Robinho viu até hoje foram paredes amarelas na frente dele. O Robinho merece mais do que isso. O fato dele sobreviver em Goiânia como ele tem sobrevivido não quer dizer que ele esteja vivendo bem e que ele esteja sendo bem cuidado. A pandemia do novo coronavírus paralisou o processo de reciclagem em várias partes do país.
A rotina mudou para muita gente. As compras chegam pelos correios e a comida vem nas sacolas de delivery. Minutos depois, as embalagens vão para a lata do lixo. As empresas de coleta estimam que a quantidade de materiais recicláveis descartados pelas famílias brasileiras aumentou 30% desde o início da pandemia. Eu tenho trabalhado de casa desde março, então só preciso vir até a área de serviço do meu apartamento para mostrar quanta coisa a gente recebe. Eu acumulei tudo isso aqui só essa semana. Plástico, vidro, papel, papelão, lata, tudo poderia ser reaproveitado. Mas no Brasil inteiro, uma grande parte do que é reciclável tem virado lixo nos últimos meses. O processo que levava tudo isso para reciclagem foi interrompido. Os catadores tiveram que parar de trabalhar para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A maioria dos catadores depende do material reciclável, né? E não só para comer, como também para pagar sua água, sua luz, seu aluguel, pagar suas contas, né? Tem muita gente que ficou no aperto. Em algumas cidades, eles já voltaram às ruas. Em outras, como São Paulo, estão organizando material parado há meses nos galpões, enquanto esperam autorização e ajuda para trabalhar com segurança. Tem custo com equipamento, tem custo com EPIs, e, enfim, com esses materiais para fazer higienização, com álcool em gel, com sabonete líquido, né? Então, a gente está buscando, primeiramente, parceiros, buscando equipes para treinar os catadores para ter uma retomada com segurança e com os devidos protocolos aí, de acordo com os manuais que nós estamos seguindo. As empresas de limpeza pública estimam que 1,5 milhão de toneladas de materiais reaproveitáveis foram perdidas desde o começo da pandemia. Então, ou foi para o aterro sanitário onde tem, ou foi para o lixão. Isso, exatamente. Nós ainda temos quase 3 mil lixões a céu aberto em funcionamento no país, em que recebe 40% dos resíduos coletados, quase 30 milhões de toneladas por ano. O resultado é que as indústrias de reciclagem ficaram sem material para trabalhar. Nas fábricas de vidro, os fornos não podem ser desligados. Quase todas as empresas que fazem vidros planos para construção civil e montadoras, por exemplo, tiveram que reciclar o que produziam. Dos 10 fornos que existem no Brasil, 8 ficaram ou com o vidro derretido dentro e só movimentando o vidro sem produzir, ou então eles foram para a forma de produzir o vidro e no final da linha de produção ele já quebra e volta para a própria produção. Isso aconteceu em larga escala durante um período, durante 1 mês e meio, 2 meses. Enquanto a cadeia de reciclagem não voltar à atividade, isso vai acontecer com o vidro e com outros materiais. A consequência que você tem é uma dificuldade industrial maior, porque você vai trabalhar mais com matéria-prima, né? Com matéria-prima virgem, né? Que não é o ideal. Nosso ideal é termos cada vez mais um insumo reciclável. A seguir, os números da pandemia nos estados. E as filas para receber ajuda emergencial do governo. Milhares de brasileiros voltaram a enfrentar filas nas agências da Caixa hoje para sacar o auxílio e o FGTS emergenciais. Crislene saiu de casa em Fortaleza, ainda era noite. Chegou na porta da agência às 6 da manhã. Estava ansiosa para pegar logo o dinheiro e pagar o que deve. Fiquei desempregada, aí por conta do desemprego ficou muito aperreada as contas. A Caixa liberou hoje 2 tipos de saques ou transferências. A 5ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para quase 4 milhões de brasileiros que nasceram em junho. E até R$ 1.045 do FGTS, para quem fez aniversário em março. Parado, desempregado, tem que comprar alguma coisa para dentro de casa. Vai vir numa boa hora. Para pagar a conta, né? Pagar água, luz. Até agora, a Caixa liberou 170 bilhões de reais do auxílio emergencial para 66 milhões de pessoas. E quase 35 milhões de trabalhadores sacaram o FGTS emergencial,
autorizado durante a pandemia. 770 agências da Caixa ficaram abertas hoje por 4 horas, de 8 da manhã ao meio-dia. Na porta de cada uma, quem precisa desse socorro financeiro para sobreviver na pandemia enfrentou uma espera longa, o perigo das aglomerações e aqui em BH, tudo isso ainda debaixo de chuva. Muita gente tentou se proteger, mas do frio não tinha mesmo escapatória. Em Paranavaí, interior do Paraná, fez 7 graus e as pessoas seguiram firme na fila que dobrou esquina. Já em Olinda, Pernambuco, o problema era o sol. A Caixa instalou toldos para a espera ser pelo menos na sombra. No Recife tinha gente perto demais umas das outras e ninguém para organizar a fila e garantir a distância de segurança. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, servidores foram para a fila, medir a temperatura e distribuíram senha. A Caixa afirmou que o atendimento transcorreu normalmente em todas as agências e que o banco reforçou as equipes de segurança e de recepcionistas na organização das filas. O setor de alimentação ainda sofre para se recuperar da crise causada pela pandemia. E conseguir um empréstimo tem sido um desafio para os empresários. A água na boca é um perigo. Por isso, a padaria teve que proteger pães, doces e comida atrás de vidros. Passou a comprar pratos e copos descartáveis, equipamentos de proteção para os funcionários. Precisou investir enquanto as vendas despencavam por causa da pandemia. Nós tivemos uma queda brutal de 70% no primeiro mês. Foi assustador. Infelizmente, fizemos uma redução de jornada de horário dos funcionários de 25% de salário. Tivemos que dispensar 48 funcionários. Quando as vendas caem demais, as empresas precisam de crédito, dinheiro rápido que elas consigam pagar aos poucos e que seja suficiente para honrar as despesas e não fechar. Mas a oferta de crédito no Brasil está muito abaixo do que impõe a gravidade dessa crise. Uma pesquisa do Sebrae com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que 56% das empresas de alimentação fora do lar pediram empréstimos desde que a pandemia começou. Apenas 20% conseguiram. Esse não é um setor que tem muitos ativos, não tem equipamentos para dar em veículos, prédios. Os bancos buscam garantias reais para caso a empresa não consiga honrar com compromisso, eles possam executar as garantias. Mesmo na pandemia, essa lógica não mudou. Os bancos têm se resguardado do ponto de vista do risco, buscando garantias para as operações. Na padaria, por exemplo, os sócios tentaram, mas o único empréstimo aprovado tinha juros altos demais. Precisaram tirar dinheiro do próprio bolso. Realmente fomos atrás de crédito em 3 ou 4 órgãos do governo que foi exposto para nós e, infelizmente, nós não tivemos sucesso em nenhum. 8% dos bares, restaurantes e pizzarias já fecharam de vez nessa crise, indica a pesquisa. A situação mais difícil está nas cafeterias. Segundo o levantamento, elas amargam queda de 69% no faturamento, a pior entre as empresas de alimentação fora do lar. 28% das cafeterias precisaram demitir nos 30 dias anteriores à pesquisa, também o pior resultado do setor. Esta cafeteria no centro de São Paulo está vendendo menos de 40% do que antes da pandemia. Empréstimo os sócios conseguiram, mas só 10% do que pediram. Se o negócio ainda sobrevive, é em grande parte graças ao serviço de delivery. Uma estratégia que, segundo a pesquisa, era usada por 54% dos estabelecimentos de alimentação fora de casa. E com a pandemia, 66% passaram a usar. Foi fundamental. Eu acredito muito que ele vai continuar. Parte do público que hoje está em casa aprendeu e percebeu que é possível comprar esses produtos também pela internet, né? E chega rápido. O cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, apresentou uma melhora hoje. Ele está internado em estado grave com Covid-19. Cauã permanece na UTI e respira com a ajuda de uma máscara de oxigênio. Mas, segundo o último boletim médico, os exames de sangue mostraram uma importante melhora no estado de saúde do cantor. O pai de Cauã, que também está na UTI em estado grave com a Covid-19, não apresentou melhoras de ontem para hoje. A mãe de Cauã, que já tinha recebido o diagnóstico de contaminação pelo coronavírus,
foi internada hoje por causa de uma coagulação nos vasos sanguíneos do pulmão. A gente fala agora com o Márcio Gomes, que tem os números da apuração pelo coronavírus, da apuração feita pelos veículos de imprensa, não é isso? Márcio, conta pra gente. Boa noite. Oi, Ana Luísa. Boa noite para você. É um prazer falar contigo, com o Fachel. Boa noite a todos que nos assistem. 823 mortes foram registradas nas últimas 24 horas, levando o total de mortes desde o começo da pandemia para 114.277 pessoas. Nós temos também os números atualizados de novos casos, registros de novos casos de ontem para hoje da Covid-19, 46.210, e o total de casos desde o primeiro registro no dia 26 de fevereiro, 3.582.698. Vamos agora para a média móvel de mortes dos últimos 7 dias, que está hoje em 997. Isso significa 997 mortes em média nos últimos 7 dias. Não houve variação em relação à média móvel de 14 dias atrás. A média móvel de novos casos está hoje em 37.838 novos registros, uma queda de 12% em relação à média de 14 dias atrás, o que, assim como a média móvel de casos, temos estabilidade também na média móvel de óbitos. Ana Luísa. O Márcio, falando da região sul, que teve recentemente numa situação bem crítica e isso mudou. Infelizmente, outros estados passaram a preocupar. Explica melhor para a gente. Com todo prazer, Ana Luísa. Os 3 estados do Sul passaram o mês de julho inteiro e parte do mês de agosto com alta nas mortes. Mas desde o dia 17, portanto, que há 6 dias estão em queda ou estabilidade. A gente vai ver isso um pouco melhor nos gráficos, começando com o Paraná. A média móvel de mortes no Paraná é hoje 41 mortes por dia nos últimos 7 dias. O valor mais baixo no período de um mês. Naturalmente, ninguém comemora 41 mortes, mas a gente lembra que no Paraná já foi registrado o dia com mais de 70 óbitos em números absolutos. É importante ver uma queda, mesmo sabendo que a situação no Paraná ainda é bastante delicada. Em Santa Catarina, a mesma coisa, a média diária é de 37 mortes em 7 dias. Hoje é o 3º dia em que está abaixo de 40, mas justamente hoje, Santa Catarina passou das 2.000 mortes por causa do coronavírus. Agora, o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a média é de 57 mortes por dia, um valor que coloca o estado em estabilidade, situação melhor que a do começo do mês, mas que merece atenção, porque a média vem subindo devagar e é muito fácil perceber essa subida aqui no nosso gráfico de óbitos. Neste sábado, o estado passou da marca de 3.000 mortes por Covid-19. Por outro lado, temos estados com altas importantes como a Bahia. A média de mortes por lá hoje foi 71, 30% mais alta do que há 14 dias e o segundo maior valor desde o começo da pandemia. O mais alto foi 75, registrado também nesta semana, na quarta-feira. Goiás vem variando entre alta e estabilidade desde o começo de julho e teve ontem a maior média diária de mortes, 57, e o número se repetiu hoje. Vamos ver agora no mapa a situação em cada estado. O Rio de Janeiro está em alta pelo 3º dia seguido, com média móvel de 106 mortes por dia nos últimos 7 dias. E também estão em alta o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Tocantins, Bahia e o Rio Grande do Norte. São, portanto, 7 estados e o Distrito Federal com a média de mortes em alta. Lembrando que na terça-feira desta semana, a gente chegou aqui a destacar que eram apenas 3 estados em alta. Agora temos 7 estados mais o Distrito Federal. Hoje as maiores altas foram registradas no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul e Tocantins estavam em estabilidade e vieram agora para o grupo de alta. Lembrando que o Rio, Distrito Federal e o Amazonas afirmam que estão revisando os óbitos ocorridos meses atrás para se colocar nesta posição de alta. Essa revisão os coloca nesta posição de alta. 10 estados aparecem com estabilidade porque não registraram variação maior que 15%, para mais ou para menos, na comparação das médias móveis com as de 14 dias atrás. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Acre, Pará, Paraíba e Piauí. Minas Gerais estava ontem em alta e hoje veio para o grupo da estabilidade. 9 estados estão com redução na média diária de mortes. São eles Mato Grosso, Amapá,
Roraima, Rondônia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. Sergipe que não divulgou seus dados hoje, por isso se mantém no grupo de ontem, no grupo de queda. As maiores quedas foram em Roraima e no Amapá. Você encontra o mapa detalhado do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Ana Luísa, Fachel, volto com vocês. Obrigada, Márcio. Um bom domingo para você. Boa noite. Para você também. E um projeto da Central Única das Favelas já beneficiou mais de 1 milhão de famílias durante a pandemia. A solidariedade ajuda a levar o sustento para mães que perderam o emprego. Onde o ganha-pão vem da informalidade, do bico de cada dia, a pandemia deixou quem já era vulnerável ainda mais isolado. E não apenas social, mas economicamente também. 50% de quem vive em favela trabalha de maneira informal ou autônoma, o que significa dizer que, nesse momento, elas estão sem trabalho, estão sem renda e realmente passam a ter receita zero. A dificuldade em sobreviver se tornou ainda mais visível país afora. Em parceria com empresas, a CUFA, Central Única das Favelas, tem feito mutirões para doar produtos de higiene e limpeza, alimentos, água e brinquedos para crianças. Por causa da Covid, os centros de formação profissional da organização se tornaram centros de distribuição. Os galpões vivem lotados de mantimentos e eles seguem direto para comunidades de todo o Brasil. A ação fez a diferença nas favelas de Heliópolis, em São Paulo. A gente está entregando o kit da Érica, tá? Ó, aqui, ó, é uma peça de carne, tá bom? Em Pernambuco, no Acre, as equipes vão de barco até as comunidades ribeirinhas. Cesta básica, álcool gel, máscaras e produtos de limpeza. A missão hoje é descer o Rio Acre. A Central Única das Favelas afirma que 1.200.000 famílias receberam doações. A ideia é beneficiar o maior número de pessoas dentro das comunidades. Com a pandemia, a CUFA criou um programa de transferência de renda. O foco desse projeto é quem melhor consegue distribuir o dinheiro e entender as principais necessidades: as mães. A Jaqueline conhece bem as ruas do conjunto de favelas da Maré, onde mora no Rio. De porta em porta, vende cosméticos. Ela é mãe solteira, de 2 filhos adolescentes. Eu que sustento a minha casa. Ainda pago aluguel. Jaqueline viu a renda praticamente desaparecer quando o coronavírus deixou o mundo fechado dentro de casa. O dinheiro que recebeu do projeto Mães da Favela, R$120 por 2 meses, ajudou a manter a geladeira abastecida. Consegui, deu para abastecer. Focamos, então, o nosso trabalho nas mães, porque são as pessoas que têm a maior quantidade de responsabilidade dentro de uma residência. E na favela, muitas dessas mães são chefes de lares e que estão com os filhos, na verdade, fora da escola, comendo em casa. É muito importante que as pessoas continuem doando, porque o problema permanece. E a doação, na verdade, é um ato de amor. A tecnologia está ajudando povos indígenas a combater a Covid-19. Começa agora o informativo da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro. Um som comum para os moradores das comunidades indígenas em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Com 90% da população indígena, o município possui 750 comunidades de 23 etnias. Quando os primeiros casos da Covid-19 chegaram por lá, foi preciso uma ação de enfrentamento. Uma pandemia que surge em Wuhan, na China, de repente ela vem subindo o rio e chega aqui dentro da floresta amazônica. Então a gente tinha essa responsabilidade de contextualizar essa doença, interpretar e traduzir essa pandemia para o contexto cultural local. O produto é um podcast feito pelos próprios indígenas e enviado pela internet para as aldeias. Estaremos passando aí a vocês novo boletim de áudio aí da Rede de Comunicadores Indígenas, copiado, parente. A gente tenta usar um português mais simples assim,
e, claro, na língua deles mesmos, né, para que eles possam entender, né, do que se trata, né, dessa gravidade dessa doença. Parceira do projeto, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro fez cartilhas nos 4 idiomas nativos da região para que o material impresso chegue onde não há internet. Cerca de 3.000 quilômetros dali, em Cristianópolis, em Goiás, Labé Inã, da etnia Carajá, usa as redes sociais para falar com a comunidade indígena na Ilha do Bananal, no Tocantins. Durante as transmissões da internet, ele conversa com enfermeiros e médicos indígenas que estão dentro das aldeias, em português e também nas línguas Inorubé e Tapirapé. A conversa é de indígena para indígena. Por meio dessas lives, os povos se informam e transmitem conhecimento sobre a pandemia do novo coronavírus uns para os outros. Usar essa interculturalidade, conhecimento do mundo ocidental, e explicar que o Covid é real, que está mudando a rotina de muitos brasileiros, não só aqui, é mundial. Para os especialistas, falar a língua desses povos pode salvar vidas. Ao fazer isso, estão atendendo a recomendações da própria OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde. Eles falam que é fundamental que a comunicação sobre a Covid seja culturalmente adequada. A Coreia do Sul ampliou as medidas restritivas para tentar combater a Covid-19 depois do aumento do contágio. O último balanço apontou 315 novas infecções. É o maior número desde o início de março. O governo, então, endureceu as regras de distanciamento, fechou espaços públicos, proibiu missas com a presença de fiéis e interditou clubes e boates. A região metropolitana da capital, Seul, concentra a maioria dos casos. Desde o início da pandemia, a Coreia do Sul tem 17 mil casos e 309 mortes. Um bebê foi atingido por um tiro dentro de um carro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O bebê, de 1 ano e 8 meses, estava no banco de trás do carro, junto com a mãe, enquanto o pai dirigia. A família estava chegando em casa ontem à noite, quando ouviu os tiros. Um dos disparos atingiu a testa da criança. Ele foi operado e está internado em estado grave. Hoje, a polícia ouviu testemunhas e disse que já tem um suspeito. Por enquanto, ninguém foi preso. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou o fim da superlotação em unidades do sistema socioeducativo em todo o país. Aquelas que são destinadas a menores infratores. O STF entendeu que o respeito à lotação freia possíveis violações à dignidade dos internos e os protege e fortalece a ressocialização. O Supremo sugeriu a adoção de medidas como a reavaliação dos casos de adolescentes internados por infrações sem violência ou grave ameaça, a transferência para unidades com vagas ou até a aplicação de medidas alternativas, como serviços comunitários. A defesa de Flávio Bolsonaro, do Republicanos, entrou com um pedido para tentar arquivar a investigação contra o senador na Justiça Eleitoral do Rio. O inquérito apura se Flávio Bolsonaro cometeu crime de falsidade ideológica eleitoral quando declarou seus bens na campanha para deputado estadual em 2014. A investigação ficou parada depois que o promotor pediu o arquivamento do caso, mas o juiz responsável discordou. No começo da semana, a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal decidiu por unanimidade que a investigação deve continuar com um novo promotor. Agora, a decisão sobre o novo pedido cabe ao Conselho Institucional do MPF. O Fantástico de amanhã vai trazer detalhes exclusivos da investigação que envolve um dos mais populares padres do Brasil. Fazendas, imóveis de luxo e movimentações de bilhões em contas bancárias. Segundo o Ministério Público de Goiás, o padre Robson de Oliveira é suspeito de participar de um grande esquema de lavagem de dinheiro. O que se faz com tanto dinheiro vivo? Bem, eu não tenho conhecimento disso. Acho que precisa ser apurado. O fim de semana gelado no Brasil. Encontramos gente que resolveu ir atrás da neve para esquiar. O drama do sertanejo Cauã, que luta numa UTI contra a Covid-19. Kleber, parceiro de dupla, desabafa. Eu acordo e começo a pensar nele. A nossa história anda junto, né?
Na Grande São Paulo, flagrantes do desespero de quem perdeu o emprego na pandemia e não tem onde morar. O caso da criança de 10 anos que foi violentada e fez um aborto. Que crimes foram cometidos nesse caso, nessa história? Minha mãe desmaiando! Este vídeo mostra o momento em que um grupo de religiosos invade a casa da avó da menina para tentar impedir um procedimento médico protegido por lei. Na série Viagem aos Sete Mundos, você vai saber como essa salamandra consegue passar 10 anos sem comer nada. É curiosidade, é fantástico. É amanhã às 8 da noite, depois do Faustão. Você vai ver. Estudantes de escolas públicas que vão fazer o Enem estão recebendo ajuda de voluntários e também de outros estudantes para se preparar para o exame. Veja na reportagem da Beatriz Castro. Aluna do 3º ano do ensino médio de uma escola pública na região metropolitana do Recife, a Jéssica quer ser a primeira da família a fazer o curso superior. Ela sabe como é importante se preparar para o Enem. Ter resiliência, continuar em meio à pandemia estudando é o maior desafio para mim. Todos os jovens, eles têm capacidade. A grande pergunta é, eles têm oportunidades? A Jéssica e o Felipe eram da mesma turma e agora estudam separados. A distância não impediu que eles se preocupassem com os outros alunos. Eles estão no mesmo barco que a gente e não estavam tendo aula, sabe? Os estudantes não perderam tempo. Assim que a escola fechou, ainda no mês de março, eles resolveram criar uma alternativa para estimular os colegas que não poderiam mais se reunir na sala de aula. O projeto ganhou o nome Estude Comigo e cresceu muito mais do que eles poderiam imaginar. Jéssica e Felipe convidaram professores da escola onde estudam e de cursos particulares. 17 aceitaram a convocação para levar conhecimento a quem tinha sede de aprender. A solidariedade aí é fundamental quando abre espaço para outros alunos. Eu acho que a educação ela é feita disso. Não tem outra explicação. É a comunidade, tá certo? De certa forma, se articulando para vencer os obstáculos. Todos os dias, 40 estudantes têm aulas online. O Bruno não perde uma lição. Está sendo muito produtivo, eu consigo aprender de verdade pelo fato de que são professores excelentes. Ajudar os estudantes das escolas públicas a se preparar para correr atrás dos sonhos também é o foco do projeto social Acelere Educação. Todos os sábados, os estudantes podem participar de aulões pela internet sem pagar nada, com professores de cursinhos particulares. Tem muita gente do bem querendo fazer coisa boa para democratizar o acesso à educação. Afinal, a gente só vai conseguir melhorar o país a partir desses pequenos gestos. O projeto fez parcerias com empresas de internet de 16 municípios de Pernambuco para levar as aulas online aos estudantes. Mais de 15 mil já estão conectados ao conteúdo dos aulões. Quando a gente oferta essa oportunidade, essa possibilidade, e o jovem abraça, não tenho dúvida nenhuma que ele constrói um futuro muito melhor para ele, para a família dele, para o bairro dele e, lógico, para todo o nosso estado. No Recife, a Larissa aprendeu a dar valor a toda oportunidade que pode aproximá-la de uma vaga no curso de medicina. Para democratizar o ensino, para a gente ter acesso a aula de qualidade, eu acho isso muito importante, sim. A gente se sente olhado, né? O estudante se sente prestigiado, na verdade. A seguir, os gols deste sábado no Brasileirão. E a corrida do milhão, que este ano vai ajudar no combate ao coronavírus. Um dos principais críticos do presidente russo, Vladimir Putin, chegou hoje à Alemanha para receber tratamento. Alexei Navalny foi transferido da Sibéria para Berlim. Ele entrou em coma depois de beber um chá. O fundador da ONG que patrocinou a transferência diz que o estado de saúde de Navalny é muito preocupante, mas que tem confiança na recuperação dele. A mulher de Navalny e aliados afirmam que o opositor foi envenenado, mas os médicos do hospital russo para onde ele foi levado depois de passar mal dizem que não encontraram veneno no corpo do paciente e que o problema é metabólico. Baixas taxas de açúcar no sangue. Navalny começou a despontar como uma das principais figuras de oposição ao presidente Vladimir Putin depois de denunciar a corrupção no governo russo em 2011. Desde então, coleciona ordens de prisão e sempre alegou perseguição política.
No futebol, o Inter de Porto Alegre venceu o Atlético Mineiro e está na liderança do Brasileirão. Vamos ver os gols deste sábado na Série A. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Fluminense. Yuri Lima mandou para a área e Aguilar jogou contra para fazer o gol do jogo. Ô Aguilar, Fluminense 1-0. No Beira-Rio, confronto valendo a liderança. Thiago Galhardo tabelou com Patrick, tocou na saída de Rafael. Internacional 1, Atlético Mineiro 0. Na Série B, o Vitória reagiu no finalzinho e conseguiu um empate com o CRB. Pela Série B, o Cuiabá visitou e venceu o Avaí. 2-0 com 2 gols do Rafael Gava. Nos aflitos, o Luiz Carlos até defendeu a cabeçada do Salatiel. Mas depois o Eric ganhou a disputa e fez Náutico 1-0 contra o Juventude. Cruzamento de Simões, Jean Carlos chutou forte para aumentar 2-0. O Juventude descontou com Rafael Silva, empatou e virou com Dalberto. Jean Carlos fez o segundo dele no jogo para deixar tudo igual. Final, Náutico 3, Juventude 3. O Figueirense derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. 1-0, gol do Keké. Em Maceió, Diego Torres cruzou e Léo Gamalho bateu de primeira para fazer 1-0 para o CRB em cima do Vitória. Eric foi derrubado na área, pênalti para o CRB. Léo Gamalho cobrou e fez. CRB 2, Vitória 0. Depois do cruzamento, a bola sobrou para Vico, que empurrou para o gol e diminuiu. E no finzinho, Marcelinho matou no peito e soltou uma pancada. Empate do Vitória, final 2-2. Amanhã o Esporte Espetacular traz os desdobramentos de um caso de racismo no mundo da ginástica. Olá, boa noite. Ele foi vítima de racismo em 2015. Saquinho de supermercado. É branco. 5 anos depois, o ginasta Ângelo Assunção foi demitido do Pinheiros e agora acusa o clube de preconceito. Eu passei por inúmeras situações, desde uma pessoa não querer dividir o espaço porque eu sou negro, desde eu não poder usar trança. Uma auditoria revela casos de abuso moral aos atletas do Pinheiros. A história de Patrick de Paula. Da periferia do Rio, a fama como grande revelação do Palmeiras. 70 anos de Fórmula 1. Na nossa série especial, a gente conta a primeira vitória do Brasil e o surgimento de Emerson Fittipaldi. E dentro do Esporte Espetacular, a Globo transmite a Corrida do Milhão da Stock Car. Dessa vez, o prêmio vai ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Há pouca movimentação no paddock, as pessoas protegidas e as arquibancadas vazias são imagens que não combinam em nada com a conhecida festa que é a Corrida do Milhão da Stock Car. Essa será a 12ª edição da prova. O vencedor leva R$1 milhão como prêmio. Explosão de alegria da família do piloto e dos mecânicos que costumam receber parte do valor. O último a vencer foi Ricardo Maurício, mas de lá para cá o mundo mudou. Agora a Stock Car está com só 30% das pessoas que normalmente participam do evento. Neste ano, a pandemia, além de transformar toda a logística da Stock Car, também mudou o destino do prêmio da Corrida do Milhão. Independentemente de quem for o vencedor da prova, dessa vez, muita gente vai ser beneficiada. A gente considerou que seria incompatível com o momento premiar uma única pessoa com um valor tão alto. Então surgiu a ideia de nós transformarmos este R$1 milhão em meta de doações. E aí fomos procurar empresas interessadas em fazer doações em produtos. 4 patrocinadores da categoria vão doar alimentos, medicação e equipamentos equivalentes a R$250 mil cada. Essa doação será destinada a instituições que estão participando do combate ao coronavírus. A Central Única das Favelas será responsável por distribuir cerca de 2.500 cestas básicas. Essa iniciativa da Corrida do Milhão vem em consonância com um movimento muito maior que foi despertado, infelizmente, nesse momento difícil que a gente precisa enfrentar. E os pilotos fazem parte disso. Eu acho que ser solidário nesse momento é muito importante. A gente não pode pensar só em como a gente está ou como a gente tem que ver o próximo. Hoje foi realizada a 2ª corrida da temporada.
vitória de Nelsinho Piquet. Os vencedores de amanhã, a gente já sabe quem são. São pessoas comuns, né? São pessoas invisíveis que não têm conexão com esse esporte, mas que estão, de fato, sendo os grandes vencedores da Stock Car 2020, com essa bela iniciativa de apoiar o próximo num momento de dificuldade. E amanhã também tem o futebol, que aqui na Globo começa a partir das 4 horas da tarde desse domingo. O Jornal Nacional termina aqui. Para você, uma boa noite. Aproveite o finzinho de sábado, aproveite esse domingo, boa noite.